Boa tarde, pessoal. Bem, a convite do Sebrae, né, e da RN Júnior, eu estou aqui para passar um pouco, certo, sobre o que eu sei de brand e também de ambiente de trabalho, certo? Mas antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar, certo? Meu nome é Lúcio Paulo, não sou aqui de Mossoró, não sou aqui de Natal, perdão, sou lá de Mossoró, uma cidadezinha no interior do estado. E atualmente eu sou discente do curso de Ciência e Tecnologia lá na Universidade Federal Rural do Semiárido, certo? Onde eu pretendo ingressar no segundo ciclo focado mais para a área de engenharia civil, certo? E já pensando, né, nesse meu segundo ciclo, por isso eu sou membro atualmente da Alpa Engenharia, uma empresa júnior federada, certo? E atualmente eu desempenho o cargo de diretor de projetos lá, certo? Fora isso, como uma atividade complementar, eu sou design gráfico, certo? Então eu trabalho aí com alguns freelancers, certo? E eu trouxe aqui uma curiosidade sobre mim, né? Que eu gosto de tocar violão para conseguir desestressar um pouco da rotina do dia a dia. E também, algumas pessoas podem me julgar, mas eu fui capaz de dormir durante uma pré-estreia de Harry Potter. Então me perdoem por isso, caso tenha algum fã aqui. Mas vamos lá. Bem, essa daqui é o time, certo, da Alpa Engenharia, antes de falar. Então, a gente é composto por todos esses rostinhos lindos aí que vocês podem ver, certo? Então, a gente está no mercado há 6 anos desempenhando projetos de engenharia civil, seja projetos arquitetônicos, complementares, de reforma, até mesmo uso capião. Então, caso vocês tenham interesse em algum dos nossos serviços, podem procurar no final, eu vou deixar o arroba aqui. Da mesma forma, como se vocês conhecerem alguém, podem nos procurar, que a gente vai estar prontos para solucionar quaisquer dúvidas em relação ao assunto, ou também solucionar a sua dor em relação a um projeto. Certo? Mas vamos lá, começando, eu decidi, em vez de seguir o cronograma certo do escopo entre falar primeiro de ambiente de trabalho para depois falar de brand, eu escolhi falar primeiro de brand, certo? Então, Lúcio, o que é que significa o branding? Mas antes de começar com o significado, eu gostaria de deixar logo essa pesquisa, que 63% dos brasileiros compram ou defendem marcas, certo, com base nos seus valores e crenças. Então, o que significa isso? Você vai numa loja, certo, adquire um produto ou compra um serviço e, por causa da sua satisfação com aquele serviço, vocês defendem aquela marca. Então, eu creio que cada um de vocês tem uma marca para dizer assim, eu confio nessa marca. Seja ela uma marca de tecnologia, seja uma marca montadora de carro, ou, enfim, uma marca até mesmo de venda de imóveis, caso você queira comprar um apartamento, uma casa, enfim. Então, para dar início, o que é o branding? Eu trouxe aqui 2 conceitos, certo, que abordam o branding, certo? Mas o que eu achei mais interessante, por mais que não seja tão complexo, o primeiro conceito, eu me identifico muito com ele, que é o passo de ter a gestão da interação e de seus sinais. Ou seja, a empresa que quer motivar o cliente na sua compra, ela tenta te agradar de acordo com os pequenos sinais, seja eles as memórias que você vai gravar por causa daquela empresa ou por um simples atendimento bem sucedido, certo? Então, hoje no mercado vocês podem ver empresas que elas se destacam de diversas formas diferentes. É uma delas, mas também elas atualmente estão usando diversos artifícios da psicologia, como, por exemplo, a psicologia comportamental ou até mesmo a memória olfativa para conquistar o cliente e você se sentir bem com aquela marca. Ou seja, eu não sei se vocês já chegaram em algumas lojas onde tem normalmente incensos ou quando você vai... Provavelmente, lojas de vestimentas é muito comum você comprar um produto e na hora de você embalar o produto, ele está lá com a essência personalizada da loja para que você tenha essa memória olfativa de sempre que sentir aquele cheiro, né, associar aquela marca. Então, essa é uma forma de fazer brand, essa é uma forma que as marcas acham de se promover, certo? E outro conceito que eu trouxe aqui é justamente a metodologia de aplicar a metodologia aplicada à empresa com finalidade de gerir a marca, visando o reconhecimento e a presença dela no mercado. E como é que ela... Perdão, só um minuto. Vamos lá. E como é que essa empresa vai conseguir o reconhecimento no mercado? É justamente encantando o seu comprador, certo? Para que ele volte, para que ele permaneça tendo esse motivo pelo qual ele se apreciou pela sua marca, certo? E aí, a finalidade disso tudo
é gerar um valor. Seja um valor monetário, atribuído a algumas marcas, ou seja um próprio valor mesmo de dizer, olha, essa marca é boa por isso e por isso e por isso. Então, eu acredito nela por essas razões, certo? Então, é um desses motivos. E aí, o que é que as marcas elas tendem a atuar hoje no mercado? É justamente ter menos comunicações invasivas ou conexões, certo? E mais conexões com a mente ou com o coração. O que é que seria uma comunicação invasiva? Seria basicamente você estar lá, passando pelo centro de Natal. Eu não conheço muito o centro de Natal, então vou dar um exemplo lá do centro de Mossoró. Você está lá passeando pelo centro de Mossoró, aí chega uma pessoa com um cartaz na sua frente, chip 8, claro e vivo, só R$10. Então, isso seria uma comunicação invasiva. Você está lá passando e vir uma pessoa e simplesmente colocar um produto na sua frente e querer que você compre ele, certo? Não estou dizendo que essas marcas elas não exercem também essa segunda função de ter conexões mais com a mente e com o coração. Exercem. Só que elas também exercem a parte de conexões mais invasivas. E as conexões com a mente e com o coração é justamente isso que eu falei. Ter um apreço com a marca, certo? A marca gerar em você a intenção de compra. E aí eu vou trazer em vocês esse despertar que talvez vocês não tenham reparado muito também que a gente pode perceber em propagandas do YouTube, certo? Então, eu não sei se vocês já repararam, mas algumas marcas utilizam do YouTube e as suas propagandas para gerar essa entrega de valor. E eu trouxe algumas informações bem claras que vocês vão perceber como é que as marcas entram na nossa mente e como é que a gente passa a identificar essas marcas, mesmo sem ter o interesse de identificar essas marcas, certo? E outro ponto que eu coloquei lá no final é a humanização da marca. Uma das marcas que eu vou falar é o Magalu, certo? E eu não sei se vocês sabem, mas a humanização da marca foi trazida dispositivamente pelo Magalu. Hoje você tem uma empresa, né, bem grande aqui no Brasil que tem aquele mascote, né, a Magalu, como uma humanização. Não precisa ser uma humanização dizer, essa pessoa vai representar a marca. Pode ser um mascote. Hoje, diversas empresas do estado, diversas empresas júniores do estado do Rio Grande do Norte, elas têm mascote como forma de identificação. Então, existem essas empresas que utilizam desse mascote, né, para elencar pontos de comunicação com a marca e vender. Né? Hoje a gente tem a Alp, né, trazendo a bolacha para o meu pacote, mas a gente também tem a Produtiva, que tem um aviãozinho que, né, já simbolifica muito do que é a marca. Eles tentam trazer esse ponto de alavancar novos voos justamente com essa identificação da marca, certo? E aí eu trouxe aqui o branding ao longo do tempo, certo? E o que é que significa isso? Por que eu citei o Magalu? Talvez vocês parem para pensar agora que lá no início, o Magalu eles traziam uma propaganda no YouTube que repetia a seguinte frase: tem no Magalu, e eles faziam um toque. Vocês já pararam para perceber que hoje eles não fazem mais o tem no Magalu, eles fazem só o toque. E inconscientemente, quando a gente escuta aquilo, a gente acaba repetindo. Tem no Magalu, tem no Magalu. Né? Então, ficou algo que ficou repetitivo. Ele fez isso pela primeira vez, depois que a galera já tinha assimilado a marca ao toque, eles pararam de fazer. E toda vida que a gente escuta o toque, a gente vai lá e lembra do Magalu. E vocês podem perceber que eles não estão falando mais de promoção, eles não estão falando mais de Black Friday, eles não estão falando de desconto de liquidificador. Eles simplesmente falam lá, tem no Magalu com um toquezinho e a gente sabe que tudo que a gente precisar vai ter aonde? No Magalu. Entendeu? Então, isso foi uma estratégia de branding que eles usaram para, enfim, dissolver a marca numa rede social, que é o YouTube, certo? E a Old Spice fez da mesma forma, certo? Então a gente tem, eu não me lembro o nome do ator, mas a gente tem aquele cara que fez o Todo Mundo Odeia o Chris. Eu não vou me lembrar, mas eles atribuíram um assobio, certo? E toda vez que a gente escuta aquele assobio, a gente vai... É porque eu não vou saber reproduzir, mas é... Tururu, tu, tu, turu, tu. Basicamente. Então, toda vez que a gente escuta isso, né, a gente sabe, pô, vai aparecer lá o cara, o pai do Chris, passando um Old Spice aqui e ficando praticamente imune à sudorese por 24 horas. Né? Então, foi coisa do tipo. Então, a marca tanto pode ser por aditivos sonoros, né, como pode ser por entregar um valor na hora de você comprar o produto. Exemplo disso, a Apple. A Apple hoje ela tem uma embalagem bem concisa, uma embalagem que você pega ali, não é nem pelo produto, às vezes é só pela embalagem.
essa embalagem é foda, vale R$ 5.000 no iPhone 12. Aí você vai lá, abre a etiqueta, tira aquele plásticozinho. Você tem prazer de comprar um produto desse pelo acabamento que ele traz à marca. Pelo cuidado que a marca tem com o produto. Então, se a marca está dando esse cuidado com o produto, por que você não vai dar? Entendeu? Então, você vê outras marcas que estão no mercado que não têm esse mesmo cuidado. Então, para a marca ela se destacar no mercado, ela tem que começar valorizando o produto dela. Essa valorização interna do produto dela vai passar para a pessoa que vai comprar, para a pessoa que vai adquirir, e, consequentemente, o produto dela vai ser um dos produtos mais caros do mercado. Mas por quê? Porque entrega valor, entrega qualidade, e eu não estou dizendo isso porque eu não tenho um Apple, certo, pessoal? Enfim. Mas entrega um produto de valor, entrega um produto de qualidade, e é por isso que ela é destaque no mercado hoje, certo? Então, assim, fora isso, tem estratégias de memória olfativa, como eu já falei, certo? E estratégia diferenciada como venda personalizada. Eu não sei se é a realidade, se alguns de vocês já passaram por isso, mas, por exemplo, lá em Mossoró tem uma marca que ela tem um espaço físico, certo? Só que ela inventou agora uma mochilinha, uma mala, que o cliente fala, eu estou a fim de comprar uma camisa, certo? Ah, qual é o seu tamanho? O meu tamanho é M. Beleza, eles pegam todas as camisas do estoque, colocam nessa mala, vão até você e oferecem pessoalmente um produto que é da marca deles. E aí, junto com essa camisa, eles trazem o quê? Uma ideia complementar. Eles trazem um acessório, que seja uma pulseira, seja um boné, seja uma bermuda, seja um sapato, uma sandália que acabe combinando com aquela camisa que você escolher. Para quê? Para entregar um produto mais completo, para entregar um look mais completo para a pessoa, certo? Então, são estratégias como essa que acabam encantando o cliente. Imagina aí, você tem um trabalho o dia todo, chega em casa, só quer descansar, mas no outro dia você tem um evento para ir, quer ir bem vestido, quer ir com uma roupa nova. Essa marca aí vai estar pronta para te atender de 7 horas da noite, de uma sexta-feira, que no sábado você tem um evento importante que precisa ir, mas não quer mais ir lá no shopping porque tem que pegar estacionamento, não quer mais ir lá no shopping porque tem que pegar fila, e essa marca vai até você. E aí, qual é a diferencial que você pode trazer para a sua marca? Então, são coisas desse tipo que acabam agradando o cliente e que o cliente, na verdade, quando se sente encantado por isso, você acaba criando um vínculo, certo? Isso vai refletir diretamente em uns parâmetros que a gente tem hoje, que é o NPS e o CSAT. Certo? Hoje, na rede, a gente trabalha com isso, que é justamente dizer, quanto você indica o nosso produto para outra pessoa? De 0 a 10. O nosso produto solucionou o seu problema? Você, com o nosso produto, está satisfeito? Com o nosso serviço, está satisfeito? Ou você está neutro? Ou você está insatisfeito? Certo? Então, são parâmetros como esse que as marcas vão se moldando e elas têm respaldo para trabalhar o produto delas em cima disso. Certo? E aí, dando continuidade, por isso que eu resolvi passar logo para o branding, antes de falar sobre o ambiente de trabalho. Talvez eu tenha até me estendido um pouco, mas enfim. Sobre o ambiente de trabalho, o que é que o branding ele vai impactar no ambiente de trabalho? O branding, basicamente, você vai formular estratégias de como alcançar o seu cliente, como conquistar o seu cliente através de pequenas coisas. E o ambiente de trabalho está totalmente impactado nisso. Já parou para pensar que um funcionário que ele não compra a marca, ele não vai divulgar a marca? Então, se você tem um funcionário que não trabalha satisfeito, se você tem um funcionário que ele não gosta do ambiente de trabalho, você acha que ele vai realmente recomendar a sua marca? Ou você acha que na primeira oportunidade de comprar outra coisa, ele vai lá e compra? Então, isso reflete muito. E aí eu trouxe alguns problemas aqui que a gente enfrenta de ambientes harmônicos e ambientes não harmônicos. E aí, o que seria um ambiente harmônico? Onde o cliente, o funcionário, ele teria um bom ambiente físico para trabalhar, certo? Beleza, eu vou ter uma cadeira confortável, eu vou ter uma mesa adaptada à cadeira totalmente perfeita, organizada. Eu vou ter boas relações interpessoais, então eu não vou ser aquele funcionário que chega lá, bate o ponto, senta na minha mesa, faz as demandas, quando termina, vai lá, bate o ponto e vai embora. Eu não vou ser esse tipo de funcionário. Eu vou ser um funcionário que vou chegar para o meu colega aqui e vou dizer, ei, assistiu o jogo ontem? E ele vai dizer, eu assisti. E eu vou criar uma relação com esse funcionário, ou então eu vou ali no momento de pausa, eu vou tomar um café com minha equipe, ou meu supervisor vai chegar até mim, vai me chamar para tomar um café com ele. Então são relações interpessoais que a gente acaba criando no nosso ambiente de trabalho, que vai favorecer com que aquele funcionário acabe promovendo a sua empresa.
certo? E lideranças pacifistas, que é muito mais do que eu falei agora, que oferece esses feedbacks constantes. Então, se você está lá fazendo algo errado e o seu patrão chega e só reclama com você, sem dar uma solução, pode ter certeza que não vai ser uma boa atitude da parte dele. Talvez seja mais viável ele chegar para você e conversar para saber o que é que está havendo, para dar uma solução. Então, são coisas como essa que trazem um ambiente mais harmônico, que faz com que você prenda o seu funcionário e ele promova a sua empresa, certo? E a valorização do funcionário como pontos que a gente vai citar já já. E o que seriam ambientes não harmônicos? Seria péssimas condições de trabalho, então o funcionário chega lá, ele tem que projetar, vou trazer para o meu dia a dia, ele tem que projetar no Revit, que é um computador que é um programa pesado. Ele vai trabalhar num i3 com 2 de memória, não sei se tem gente, com 2 de memória, enfim, não vai ter um HD, não vai ter um SSD, e aí ele não vai ter produtividade no trabalho, porque ele vai demorar muito. Então, condições de trabalho para o seu funcionário vai fazer com que ele se sinta à vontade para trabalhar e trabalhe e seja mais produtivo na sua empresa, certo? Quando o colaborador tem local de fala, é importante também você ter um colaborador com local de fala. E aí, quando você não tem, você gera um ambiente não harmônico. Então, se o seu colaborador está infeliz com alguma coisa e você não dá abertura para ele falar, qual a confiança que ele vai ter em falar sobre alguma coisa com você? Então, ele vai ficar totalmente intimidado com a sua presença, ele vai estar totalmente intimidado em passar um feedback para você sobre a sua empresa, que talvez seja até alguma coisa que vá melhorar o andamento dela, no caso da empresa, enfim, várias outras coisas. E também péssimas condições de trabalho, que é quando a gente acaba falando sobre assédio moral. E assédio moral é uma coisa que deixa o ambiente de trabalho totalmente não harmônico, certo? E prejudica bastante as relações interpessoais entre os funcionários. E aí a gente vem para a parte do endomarketing. Alguém sabe o que é endomarketing aqui? Já ouviu falar nessa frase, nessa palavra, nesse termo? Pronto, só você, eu acho, né? Teve mais, pronto, você também. Pronto, mais um, tá chegando aqui. Beleza. E aí, gente, o que é endomarketing? Pode dar uma descrição? Exatamente. Você trabalhar a sua empresa de dentro para fora. Então é o que a gente estava falando. Se um funcionário ele é bem satisfeito com a sua empresa, ele vai divulgar. Então, o endomarketing é trabalhar o marketing da empresa de dentro para fora. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através de comunicação fluida, ações de relacionamento, ações de valorização do funcionário. E aí, quando a gente fala de ações de valorização do funcionário, a gente está falando do quê, Lúcio? A gente está falando sobre uma espécie de gamificação, por exemplo. É uma forma de fazer endomarketing que, por exemplo, a gente faz lá na Alp. Então, só a título de conhecimento, lá na Alp a gente é dividido em 5 diretorias. Então, atualmente, a gente fez o quê? A gente bolou uma planilha com ações que cada diretoria e que a empresa deve fazer. E à medida que você for fazendo a sua equipe, por exemplo, vou trazer minha equipe de projeto. A equipe de projeto vai desenvolvendo as atividades, seja entregar um projeto antes do prazo, seja conseguir um lead, um cliente para a empresa, a gente vai marcando lá, certo? E aí, dessa forma, vai tendo como se fosse uma competiçãozinha interna, certo? Entre as diretorias. E aí, a diretoria que ganhar, ganha uma bonificação, ganha uma valorização, ganha um prêmio, sei lá. A diretoria de projetos, se Deus quiser, ganha. Aí a empresa vai lá, beleza, eu vou pagar um jantar em tal restaurante para a diretoria de projetos. Puf, vai lá e paga. A diretoria de projetos vai se sentir motivada de acordo com aquilo que ela trabalhou e conseguiu alcançar, certo? E não é bom somente para a diretoria, é bom para a empresa, porque tem aquele cliente que recebe o projeto antes do prazo, que a empresa recebe um NPS positivo, recebe um CSAT positivo também, e aí a empresa acaba alavancando seus resultados, certo? Então seria tanto uma gamificação, um day off de aniversário, por exemplo. Hoje é o aniversário de Will. Então, Will, no dia do seu aniversário, você não precisa vir trabalhar, beleza? É a forma que a gente tem de valorizar você. Ou seja, ele vai se sentir beneficiado por, no dia do dia do aniversário dele, ele não precisar ir lá trabalhar. Ou seja, numa sexta-feira, a gente tem lá o Short Friday, que a gente vai trabalhar na sexta-feira até meio-dia. Ou então, na sexta-feira, além de a gente trabalhar até meio-dia, não precisa vir de farda. Então, vai ter um ambiente de trabalho bem mais, digamos que formal. Então, vai chegar a gente lá de calção, por exemplo, de bermuda,
certo? Para trabalhar em escritório mesmo, não a campo. Mas isso aí vai deixar o ambiente de trabalho mais maleável e as pessoas vão se sentir mais confortáveis para trabalhar assim, porque imagina aí, é meio chato você se levantar cedo, vestir uma calça, botar uma camisa por dentro, passar o cinto, botar a gravata. E aí imagina aí, na sexta-feira, já chegando no final de semana, você querendo sair mais cedo para curtir com sua família, e aí a empresa fica lá te barrando até 7 horas da noite. É um ponto negativo. Então, um ponto positivo seria justamente esse, de você dar esses descansos para o seu funcionário. Ou até mesmo ter um local de trabalho apresentável para ele, para que, tipo, quando ele estiver sobrecarregado ou quando ele estiver estressado, ele possa ir lá, tomar um café, se sentar no sofá, degustar seu café e simplesmente relaxar. Um exemplo disso que a gente pode dar é a própria Google. A Google hoje, quem não já ouviu falar, que a Google tem uma sinuca numa sala de conveniência, que a Google tem uma mesa de ping-pong, que a Google tem um PlayStation 5 para você jogar ali no momento que você estiver sobrecarregado, estiver estressado, entendeu? Então são coisas como essa. E também o próprio PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual. Então, quando a empresa ela investe no seu membro, seja lá pegar aqui Farias, eu vou chegar para Farias e vou dizer, Farias, sexta-feira você vai viajar para São Paulo, certo? E lá em São Paulo você vai fazer uma capacitação de uma coisa aí, que vai ser benéfica para o seu serviço. Dá certo para você, sexta-feira, sei lá, da próxima semana? Aí você diz, dá. Pronto. A empresa paga tudo para você, você vai lá, se capacita e traz retorno para a empresa. Porque eu tenho certeza que quando o Farias voltar lá, ele vai voltar mais capacitado. Talvez ele vá fazer bench lá com outras empresas, com outras realidades. Vai voltar com o quê? Com mais ideias novas para a empresa. Então, isso parte muito do quê? De você ter uma relação interpessoal com o seu funcionário. Então, o patrão vai chegar para o funcionário, vai oferecer um benefício a ele. O funcionário vai lá, vai fazer um serviço que o patrão não está disponível para fazer, por exemplo, no dia. E aí, o funcionário vai se sentir beneficiado, vai se sentir reconhecido. Quando ele voltar, ele vai trabalhar mais dedicado e vai trazer várias ideias inovadoras para a empresa. Aí me diga, qual a desvantagem disso? Nenhuma, né? Talvez para a empresa ela vai perder aí 1.000, 2.000 em relação a monetário, mas eu tenho certeza que quando ele vier, ele vai trazer ideias que vão suprir muito mais o que a empresa teve de despesas. Então, são pontos como esses que valorizam o funcionário, são pontos como esses que valorizam lá no brand, quando a gente estava falando lá atrás, que valorizam sua marca, que qualquer empreendedor, seja ele jovem, seja ele sênior, tem que ter. Então, nós que fazemos parte das empresas júniores, temos esse trabalho também de difundir isso no mercado. Porque, infelizmente, o mercado atualmente, existem poucas marcas que trabalham dessa maneira, certo? Que é um exemplo disso. Quando a gente estava falando sobre humanização da marca, alguém pode me dizer uma marca muito famosa, vermelha, que vende líquidos gaseificados, norte-americana, que não tem uma humanização? Sim. A Coca-Cola. A Coca-Cola ela não tem uma humanização. Você vê alguém falando da Coca-Cola, algum mascote da Coca-Cola, talvez nas antigas, se você for procurar, tem Natal, aquele ursinho polar que vai ter pronto. E o resto do ano, qual é? Não? Não tem. Mas a Coca-Cola deixou de ser rica por causa disso? Não. Por quê? Porque ela investe em outros pontos, mas nesse ponto ela não investe. Então, existem uma gama de coisas que as empresas podem investir. Eu não estou dizendo que vocês vão chegar na sua EJ, eu não estou dizendo que vocês vão chegar na startup, esse fio está me incomodando. Vocês vão chegar na startup e vocês vão dizer, meu Deus, o Lúcio falou que a gente tinha que investir nisso. Não, não é assim. Foca numa coisa, faz ela bem feita que eu tenho certeza que vai dar retorno. Faz uma gamificação com seu amigo, faz uma gamificação com seu companheiro, com seu sócio, com sua equipe, que eu tenho certeza que a equipe vai trabalhar mais motivada. Né? Tenha uma boa relação com a sua equipe. Tenha momentos de descontração. Né? Vão trazer muitos benefícios para a equipe vai trabalhar muito mais motivada depois que esses pontos forem obedecidos, depois que esses pontos forem seguidos, certo? Então, não é aquele negócio de abarcar o mundo com as pernas. É fazer um passo de cada vez, fazer bem feito e ir evoluindo. É igual um Pokémon. Você vai lá, evolui ele, com base nisso ele vai lá e vai melhorando, certo? Então, eu acredito que a minha tarefa de passar um pouco do que eu sei de
branding, de ambiente de trabalho, eu acredito que vocês tenham conseguido absorver esses pontos que eu trouxe, certo? Caso vocês tenham dúvida, podem me procurar, eu vou estar aqui no stand das juniores, né, com a RN Júnior, certo? E eu vou estar deixando aqui algumas informações para contato, certo? Basicamente, eu deixei somente o Instagram, mas meu Instagram é esse aqui, que está aparecendo, _ Lúcio Paulo FQ. E caso vocês conheçam alguém, né, puxando a sardinha para o meu pote, caso vocês conheçam alguém que esteja precisando de uma reforminha agora no final do ano, caso vocês conheçam alguém, aquela sua tia que tem um terreno ali mais afastado de Natal, que esteja precisando regularizar ele, ó, fala com esse arroba aqui, @alp_engenharia, que a gente vai solucionar seu problema, certo? Então, fala com a gente tem diversos serviços, acessa nosso Instagram. Qualquer informação que vocês quiserem, pode acessar lá pelo Linktree, certo? Fala com a gente, manda mensagem, certo? E vocês podem perceber aqui, certo? Alguns serviços que a gente já fez, algumas residências, centro comercial, clínicas, que a gente já fez, já esteve trabalhando em parceria com algumas associações, como Corpo de Bombeiro lá de Mossoró. O abrigo também foi uma delas. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode falar com a gente, certo? Que a gente vai estar pronto para solucionar o seu problema, certo? E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento aqui, certo? Qualquer dúvida pode falar, certo? E agora eu vou deixar o espaço mais aberto, caso vocês queiram falar alguma coisa. Beleza, pessoal?